E aí, gente, Renaissance aqui. Essa é a aula 7 do nosso curso sobre História do Pensamento Econômico. E hoje, finalmente, talvez muitos esperaram por isso, né? A gente vai falar sobre a Escola de Salamanca, que tem um grande impacto aí em Karl Menger e em outros autores posteriores da escola austríaca. Então a gente vai hoje desde Francisco Vitória, que seria, entre aspas, o fundador, e até Juan de Lugo, que seria um cara mais tardio, né? A gente vai ver vários autores. Essa pintura, por exemplo, é uma que o Rothbard elogia, né? Que ela é de um dos autores dessa escola, que é o Diego de Covarrubias, que só que essa pintura é do El Greco, que é uma talvez das melhores aí entre as pinturas dele, né? E outras que elas são meio ruins, né? De outros autores. Bom, primeiro ele fala um pouco sobre questões de potências da época, né? Na página 99, né? Ele vai falar: Espanha e Portugal, os principais exploradores dos novos continentes, tornaram-se estados-nação e impérios dominantes do século XVI. Então, Portugal era muito forte do ponto de vista marítimo, né? E até por isso ela conseguiu não só fazer comércio com as Índias, mas também ter posse do Brasil em certo momento e outras regiões. Lentamente, mas com segurança, as cidades-estados italianas, que haviam estado na vanguarda do avanço econômico e da cultura renascentista, começaram a declinar, né? Começaram a ficar para trás em relação à Espanha e em relação a Portugal. E aí, primeiro que ele cita é o Caetan. Então, tomista desde o próprio Aquino, Caetano fez uma crítica, ponto a ponto, à rejeição de seu mestre, à exceção, à proibição da usura. Em seguida, ele justifica não todo lucro cessando, mas qualquer empréstimo ao empresário, né? Então, alguém que já vai começando a permitir essa relação de empréstimo com juros não é algo imoral. Eu já mostrei Deuteronômio 23, eu não vou mostrar de novo, mas é óbvio que não é moral do ponto de vista bíblico. É uma falha interpretativa. As pessoas não entenderem que o que flui posteriormente no texto do Antigo Testamento sobre os juros tem a ver com Deuteronômio 23. E tu tem que entender o contexto dele. Então em Êxodo, obviamente. Pela primeira vez, o fim da visão contra a usura, para societas, que é empresas, né? Aí ele diz, né? Assim, um credor pode cobrar juros sobre qualquer empréstimo, como pagamento por lucro perdido em outros investimentos, desde que o empréstimo seja para o empresário, né? Uma societas, então uma empresa. Então tem uma diferença, e eu concordo com essa diferença, entre a agiotagem, você ser um agiota que empresta para as pessoas com juros, e você ser um empresário, ou uma empresa, uma societas, que concede empréstimos com juros. Mesmo hoje, na legislação brasileira, a agiotagem é crime. Eu creio que, no caso, é de fato incorreto, né? Então, se tem juros entre pessoas peer-to-peer, é incorreto. Essa divisão insustentável entre empréstimos a empresários e consumidores foi feita pela primeira vez como forma de justificar todos os empréstimos comerciais. Ou seja, numa societas, tu consegue fazer empréstimos sem ferir a lei de Deus, né? E aí tem o início da Escola de Salamanca, né? O reconhecido fundador da Escola de Salamanca, segundo Rothbard, foi o grande teórico do direito, pioneiro na disciplina do direito internacional. Tem outros autores posteriormente que também são bons, como o Grotius e tal, né? Mas é o Francisco de Vitória e basco, criado em Burgos. Tem uma língua associada a essa etnia, não é etnia, mas essa questão italiana, né? Italiana não, perdão, da Espanha. Do norte da Espanha e nascido numa família próspera. Na verdade, eu tô confundindo línguas italianas aqui, que não tem nada a ver. E nascido numa família próspera, Vitória tornou-se dominicano e foi estudar e depois ensinar em Paris. Então ele meio que deu o start ali em relação à escola de Salamanca, mas foi muito dos seus alunos ou é, alunos posteriores desses alunos que foram desenvolvendo a teoria cada vez mais, né? Até o Juan Vitória. Então, Juan Mariana, né? Que vai lá com algo talvez um pouco mais de propriedade. O Juan Mariana talvez seja mais assim, diferentão. Né?
Então, depois de passar 17 anos absorvendo e ensinando o tomismo em Paris, então ele ensinava tomismo, né? A Suma Teológica e tal, os escritos de Aquino, Vitória retornou à Espanha para dar aulas de teologia em Valladolid, chegando finalmente a Salamanca, então a rainha das universidades espanholas, como professor titular de teologia, primeiramente. O foco dele é mais direito, né? E muitos na escola de Salamanca focam bastante em direito. Então, numa época em que pensadores da França e na Itália pregavam o absolutismo, né? O Leviatã de Hobbes da vida, Vitória e seus seguidores reviveram a ideia de lei natural, que é moralmente superior ao do Estado, né? Porque antecede o Estado, que é o que é justo naturalmente perante a lei de Deus, né? Direito natural, ela tem um predicado em Deus em que você tem a ideia, por exemplo, de que o ser humano ele é livre e que ninguém pode ferir a liberdade do seu próximo. Por isso que roubar é errado, você mentir é errado pro seu próximo. Qualquer violação da lei divina é uma violação contra o seu próximo. Ou primeiro contra Deus, porque a lei divina, ela se resume em amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu espírito, que é nos evangelhos Jesus diz isso, né, Nosso Senhor. E a segunda, semelhante a essa, é amar o seu próximo como a si mesmo. Então essas duas leis se baseiam todos a base dos profetas, né, Jesus vai dizer. Só que nessa lei, somente na segunda, se baseia toda a lei do ponto de vista de direito. Do ponto de vista de direito natural predicado biblicamente, então tem que ter a primeira lei também, que é honrar a Deus também. Que só obedece a segunda por causa da primeira. Então, direito natural ela tem uma prescrição desse tipo, né? O doutor que é citado é o Domingo de Soto, né? Só que o de Soto é um pouco diferente, né? Ele comete muitos erros. Então, pior ainda, de Soto não se contentou em admitir, erroneamente, né, a propriedade do governo em fixar o preço de bens. A gente já viu com frequência que fixação de preços nunca funcionou na história. Gera problemas de oferta e demanda que são inorgânicos, né? E no geral, podem criar falta de produtos no mercado, podem beneficiar produtores ruins, às vezes com minimização de preços. Então, se tu minimiza o preço da importação de agricultura para beneficiar o agricultor que tu tá querendo subsidiar, o Estado, no caso, só que tu tá criando, basicamente, fornecendo capital para alguém que, linha de crédito talvez também, pra alguém que não é, de fato, produtivo, não. Em vez disso, declarou categoricamente que um preço fixo é sempre superior ao preço de mercado e que, idealmente, todos os preços deveriam ser fixos pelo Estado, né? Que é um problema, né? Então, quanto mais dinheiro, ele vai dizer, né? Quanto mais o dinheiro houver em Medina, aqui é outra coisa, outro tema, né? Mais desfavoráveis serão os termos de troca, maior será o preço a ser pago por quem desejar enviar dinheiro da Espanha para Flandres, né? Então, tu tem a relação de quantidade de dinheiro numa região que pode fazer um debasement no seu preço, né? Então, se eu tenho uma quantidade de moeda, né? No caso, vindo de forma exógena, né? Num país, meio que a questão unitária do preço vai diminuir. O valor da moeda em si, não é do preço, mas o valor da moeda em si. Só que isso só acontece quando é de forma exógena, tá? Quando você tem debasement, quando você tem minting, que se mistura ouro com outras commodities, ou prata com outras commodities, como bronze e zinco. Existem formas de você crescer capital de forma endógena, só por produção e serviços da forma correta mesmo, que você não tem uma geração de inflação. É errado você dizer que simplesmente o fato de uma nação ter mais dinheiro, mais capital ali, que ela tem inflação crônica por conta disso. Acontece que quando você tem um aumento de capital exógeno, ou seja, não vem de si mesmo, aí você tem inflação. Então, mas tu tem relações tem preferência temporal de oferta e demanda por dinheiro que num sistema exógeno, né? Por exemplo, tu fazer minting, tu fazer diminuir o peso da moeda, tu vai gerar inflação. Quanto mais escasso for o dinheiro em Medina, menos necessário será pagar por lá.
pois mais pessoas querem dinheiro em Medina enviam para Flandres. Então, ele tá falando sobre oferta e demanda de dinheiro entre cidades. E o ponto dele, na verdade, em relação a qual que é a demanda temporal das pessoas, preferência temporal por dinheiro em Medina e em Flandres, né? É, quantas pessoas querem, por exemplo, pegar de empréstimo para fazer seus negócios e tal. É uma, é uma questão de oferta e demanda que ele coloca, que é pela preferência temporal. E o Rothbard, no livro dele, Homem, Economia e Estado, ele passa muito tempo falando sobre essa questão, né? A preferência temporal em oferta e demanda de dinheiro. Que a gente tem como no contexto de crédito também, né? Só que ele vai tentar. Vai dizer outra besteira. Aqui não é um problema. E aquela outra passagem que ele falou primeiro é um problema. Essa daqui não. Agora você vai ver uma outra que é um problema. Tendo inverter a maré, De Soto chegou ao ponto de declarar o contrato de investimento para Adão garantido ou segurado como pecaminoso e usurário, com base no velho e desacreditado argumento medieval de que o risco e a propriedade nunca devem ser separados. Né? Então ele falou contra a usura, só que de uma forma até mais forte que seus antecessores, e não tendo em vista que esse problema já tinha sido resolvido anteriormente. E como eu disse, tudo é uma péssima interpretação da Torá. Tudo é uma péssima interpretação dos termos em Êxodo e Deuteronômio 23, 19 e 20 especificamente. Tu tá tendo pessoas sendo contra os juros por burrice, por não, de fato, entender as aplicações de Deuteronômio 23, 19 e 20. Tá entendendo que eles estão interpretando errado continuamente e persistem no erro, né? E parece que, pelo que eu vi do que o Hotpot citou, eles nunca resolveram o erro na fonte, que é uma má interpretação de Deuteronômio 23, 19 e 20. Então, eles, de forma racional e correta, começaram a corrigir erros posteriormente, porque eles nunca foram na fonte do erro em si, do ponto de vista teológico, né? Então, esse tem uma imagem do Domingo de Soto. Eu só consegui achar essa que tinha uma estátua na casa, né? E aí a gente vai pra outro, que é o Espiricueta, né? Aí fica um pouco melhor já. Então, depois de lecionar direito canônico em Cahors e Toulouse, na França, Aspiricueta, também na escola de Salamanca, obviamente, né? Se tornou para assumir uma cátedra em Salamanca, onde suas palestras transbordantes apresentavam um novo método de ensino de direito civil, combinando com o direito canônico. O próprio Francisco Vitória focava bastante em direito, né? Muitos dos livros que a gente vai ver desses autores são, por exemplo, de Ius, de Jure, que é sobre direito e justiça, com títulos parecidos a esse, né? Então eles escreveram muito sobre direito. E uma coisa que é importante, que eu sempre falo, né? É que direito econômico é muito importante. Então se você não manja de direito, cara, tu vai ter problemas em entender economia, de fato. Direito, história, tudo você tem que entender. Então Aspiricueta foi o primeiro pensador econômico a afirmar clara e ousadamente que a fixação de preços pelo governo era imprudente e sensata, ou seja, que não funciona. Quando os bens são abundantes, ele ressaltou, né? Não há necessidade de controle máximo de preços. E quando os bens são escassos, o controle faria mais mal do que bem à comunidade. Então, quando os bens são escassos e o preço sobe, né? Por exemplo, tem menos arroz no mercado porque teve uma produção baixa. Então o preço naturalmente vai subir. Se você tenta colocar um preço abaixo do que o mercado está impondo de forma natural e orgânica, basicamente tu vai ter falta de produtos no mercado, porque você vai ter alguém vendendo abaixo do custo. Como que você obriga por uma fixação de preços um vendedor vender abaixo do custo? E não é culpa nem do vendedor e nem do fornecedor. Tu tem que ter noção de que o fornecedor, às vezes, ele tá importando de fora, só que não tem o suficiente lá fora e a escassez gera um preço maior. Para quem manja de investimentos, em trade de commodities, isso afeta muito o mercado do ponto de vista geral, porque a cotação contínua ali do preço da commodity, ela muda constantemente. Até tem pessoas que apostam na queda do preço do arroz e no aumento, né? Que a short selling é você basicamente apostar na queda, uma option. E uma long call, né? Você pode estar apostando que o preço vai subir. E tu faz isso pra N commodities.
Porque tu tem que saber as flutuações, por exemplo. O preço normalmente de commodities, algumas, tende a descer um pouquinho antes do fim do ano e subir um pouquinho no começo do ano. É uma questão psíquica aí no geral, que acontece entre as pessoas. Mas tu tem que saber como o mercado funciona no geral. Mas tu tem relações que tu não pode controlar. Tu não pode, não é culpa de ninguém, às vezes, né? Esse é um ponto relevante. Então, ele também fala sobre quantidade de moeda e inflação, né? Mesmo na Espanha, em tempos de escassez de dinheiro, bens vendáveis e mão de obra eram oferecidos por preços muito menores que após a descoberta das Índias, né? Inundou o país com ouro e prata, né? Então, o que aconteceu aqui na descoberta do Novo Mundo, tu teve um inflow de ouro e prata, porque tinha muito ouro nas Américas e tal, Cuba da vida. E teve muito ouro que veio, que não tinha sido explorado, que veio pra Europa. Obviamente, isso é bom, né? Mas o grande ponto é que esse inflow grande de quantidade de moeda de ouro e prata gerou inflação. Porque tu tem que, intrinsecamente, por ter o valor do ouro e da prata não é fixo. Ele é flutuante em relação à quantidade dessa commodity no país, no caso, no mercado. Então, tu tem inflação que pode acontecer no ouro, quando acontece isso. E na própria prata. Então, obviamente, um inflow enorme de ouro e prata pra Europa gerou inflação. Só que tu tem como controlar isso controlando a emissão da moeda. Então, tu tem como controlar a inflação de ouro e prata no geral. Você pode fazer isso até mesmo com bancos privados também. Em que eles naturalmente, organicamente fariam isso para impedir debasement da sua própria moeda, né? Então a razão para isso é que o dinheiro vale mais onde ele é escasso, né? Onde e quando ele é escasso, do que quando é abundante, né? Então essa questão do ouro e da prata é uma questão que depois se foi ajustada, né? Mas é uma coisa natural quando você tem uma quantidade maior da commodity presente no país. Porque a moeda de troca em si, o valor intrínseco na prata e em ouro está na commodity. Então se tem mais dela no mercado, gera inflação. Só que tu pode controlar essa inflação controlando a emissão da moeda também. Então isso não pode ser um argumento contra a moeda com lastro em ouro, né? Seguindo o Hayek aqui, que Hayek mostra essa técnica aí. Aspilicueta salientou mais claramente do que Bernardino que um bem como o dinheiro valerá naturalmente mais no mercado de bens futuros do que bens presentes, né? Então tu tem um empréstimo que tu tá querendo juros, né? No caso, tu tá crendo que, obviamente, nesses juros, eu pegar o dinheiro com juros vai ser maior o valor que eu vou ter no final. Então vamos supor que eu emprestei 100 e os juros é de 10%. Eu vou receber 110 da pessoa que pega no empréstimo. Eu sou o credor, né? Tô dando empréstimo, concedendo dinheiro e a pessoa vai me dar 110. Então eu vou ter esse 10 reais mais rico. Só que, tendo em vista a inflação, eu sei que o meu poder de compra com esse 110 ele vai ser menor que o 110 anterior. Porém, eu tenho em vista que os juros que tu vai ganhar é maior do que a inflação que tu vai receber ao realizar essa transação. Se não for o caso, tu não vai conceder o empréstimo. Tu calcular, no geral, que é a inflação futura. Obviamente, você não pode calcular a inflação futura. Mas vamos supor que você está num ambiente extremamente inflacionário no país. Isso é óbvio, estatisticamente. Aí tu fala, cara, se eu conceder um empréstimo, eu não vou, tendo em vista o meu poder de compra futuro, eu não vou conseguir, de fato, gerar muito através disso. Então talvez seja melhor eu reter meu capital do que gerar esse empréstimo, né? Até porque no ambiente inflacionário, talvez o cara não pague. Então pode ter uma recessão, pode ter vários problemas. Então, mas a questão é que ele tá. Quando você faz um investimento numa empresa, por exemplo, numa ação da Apple, por exemplo, tu tá pensando que o que você investiu vai ter um retorno futuro maior. Em que, mesmo com inflação, tu não vai ter uma perda de poder de compra nesse dinheiro, né? Obviamente, se você deixar o dinheiro estático, tu vai ter uma perda do mesmo jeito, né? Mas, enfim, o empréstimo vai ser melhor ainda. E no caso, você comprar uma ação, basicamente tu tá emprestando dinheiro pra uma empresa. E ela pode te pagar dividendos,
ou o próprio preço natural da ação subir é uma forma de ganho, né? Então tem o Diego de Covarrubias, pelo El Greco, e também tem outra que eu usei na própria thumb, né, do vídeo. E o Diego de Covarrubias, né, ele vai falar algumas coisas também diferentes. Em seu Variaram, de 1554, Covarrubias recoloca a teoria do valor no caminho certo. Ninguém derivou a utilidade marginal, mas foi quase. Quase derivou, mas não derivou. Então, o valor do bem no mercado é determinado pela utilidade e pela escassez do produto. Isso daí já foi dito por Aquino e por outros autores, né? Mas o valor dos bens, portanto, não depende de questões intrínsecas ao bem ou sua produção, mas nas estimativas dos consumidores. Então, é uma questão subjetiva. Então, a teoria do valor não é que não pode ser a de Adam Smith e outros autores, que o custo ou o valor intrínseco da coisa que dá o seu valor de fato, de mercado. É o valor que as pessoas esperam. É o valor subjetivo que muitas pessoas vão valorizar de forma diferente. Então, por exemplo, uma HQ do Conan rara, ou uma HQ extremamente rara. O Homem-Aranha edição 1. Por que ela tem um valor de mercado muito maior? Pela raridade. Só que não é só raridade. A raridade em si não define valor. O que define a utilidade marginal. Por ser algum item raro, a utilidade marginal não é a mesma que de um item que tem muitos, né? E é uma questão subjetiva o que as pessoas avaliam. Eu, por exemplo, nunca compraria uma HQ do Homem-Aranha por 50 mil reais. Agora tem pessoas que compram porque ela vê utilidade naquilo. Qual que é a utilidade? É uma coisa subjetiva, uma coisa que da pessoa, de gosto, por quadrinhos e tal. Então tu entende que em várias coisas, principalmente leilões, coisas do tipo, é totalmente subjetivo a forma que as pessoas veem aquele produto. E outras pessoas não valorizam daquela forma. As pessoas falam, cara, nem por R$ 1 eu comprava isso daí. Mas outras pessoas veem utilidade. Então é determinada por pessoas que de fato querem aquele bem. O que é subjetivo. Tu não pode dizer que é objetivo porque não é. Uma coisa das pessoas geral que não tem uma razão necessariamente. Então, porque uma pessoa ela valoriza um iPhone e não um Android, e outras odeiam iPhone e preferem Android. É uma questão subjetiva, às vezes não é intrinsecamente ao bem. O iPhone ele não vale o preço que é cobrado intrinsecamente nas peças do computador, no custo de produção. É da valorização da marca pelos próprios consumidores. E que a própria marca projeta nos seus consumidores. Né? Então, o Diego de Covarrubias diz, né? O valor de um artigo não depende de sua natureza essencial, mas da estima dos homens, mesmo que essa estima seja tola. Então, às vezes você pode falar, cara, como que você vai pagar 50 mil por um quadrinho? Mas a pessoa gosta, cara, é uma coisa da pessoa. E não é só uma pessoa que faz isso, são várias ao redor do mundo. Leilões da vida. Assim, nas Índias, o trigo é mais caro do que na Espanha, porque os homens estimam mais, embora a natureza do trigo seja a mesma. Então, o trigo não mudou sua substância. Então, porque, por exemplo, no Brasil, feijão é elástico. Inelástico, no caso. Porque no Brasil, todo mundo come arroz e feijão todo dia. Em outros países não é o caso. Eu lembro de falar com uma amiga que era da Síria, né? E eu falei, então aqui a gente come arroz e feijão todo dia, né? Ela falou, oxe, mas por quê? Ela não falou oxe, né? Porque ela falou inglês, mas ela falou, mas por que você faz isso? Porque as pessoas de fora acham estranho, né? Comer arroz e feijão todo dia. É uma coisa brasileira, né? Então por isso que feijão no Brasil é inelástico, porque é uma coisa cultural. Em outros países não é tão inelástico quanto no Brasil. Não vai ser elástico, na verdade, na maioria dos países. Tem países que não se toma álcool, por exemplo. Em outros, basicamente parte da cultura, como na Rússia. Você vê em textos, por exemplo, do Tolstói e outros autores, que o uísque até é uma forma de commodity. Então tem países que é parte da cultura tomar uísque, né? Então, é questão subjetiva. Tem uma razão objetiva, de fato, né? O preço justo decorre da abundância ou escassez de bens, comerciantes, dinheiro, como já foi dito, e não custos, trabalho e risco, né? Então vem da relação de oferta e demanda de dinheiro.
Se tivesse que considerar trabalho e risco para avaliar o preço justo, nenhum comerciante jamais sofreria prejuízo, né? Nem abundância ou escassez entraria em questão. Então, o custo de produção, o, o tempo e dificuldade de trabalho e o risco associado não inferem o valor. Tu pode criar uma empresa, custo pra caramba, pagar seus funcionários, incorrer grande risco, e seu produto ser uma bosta, ninguém comprar e tu vai à falência. Que é os consumidores que vão valorizar o bem, e não o bem em si que tem um valor intrínseco. Tu pode até colocar um valor intrínseco X, mas as pessoas talvez não concordem, né? Então agora a gente vai para outro autor, que é o Tomás de Mercado. Esse que já é mais citado, né? Mais conhecido. Ele vai dizer, né? O dinheiro é muito menos estimado nas Índias, onde é extraído, que na Espanha. Depois das Índias, o lugar onde o dinheiro é menos estimado é Sevilha, a cidade que reúne todas as coisas boas do Novo Mundo. E depois, que reúne todas as coisas boas do Novo Mundo, ou seja, teve um inflow de ouro e prata muito grande ali. E depois Sevilha e outras partes da Espanha. O dinheiro é muito estimado em Flandres, Roma, Alemanha e Inglaterra, onde ele é mais escasso, nesse contexto. Então tu tem a relação de preferência temporal, também quantidade de commodities na região, implicando seu valor contínuo, né? Aí tem o Suma de Tratos e Contratos do Tomás de Mercado, né? Que é uma das obras dele, né? Aí, novamente, vai dizer aqui, né? Essa estima e apreciação são causadas, em primeiro lugar, pela abundância ou escassez desses metais. Uma vez que são encontrados e extraídos, na América, eles são tidos por pouca estima lá. Então, quando tu tem abundância, por exemplo, em Cuba, numa certa época, né? Por você ter uma abundância de ouro lá, ao ponto que vai dizer alguns que os caras usavam brincos de ouro, andavam com um monte de coisa de ouro como se fosse nada, né? Então ele era pouco estimado, porque ele não era escasso. Ele era um item de valor, né? As pessoas usavam, as pessoas faziam imagens e coisas do tipo com ouro. Era usado na cultura, mas como tinha abundância, o valor não era tão grande. Então, se tu tem um sistema econômico muito ouro, tu acaba tendo menos valor. O que você vê mais recentemente é que o preço do ouro tem aumentado frequentemente, de forma crônica, né? Continuamente, ao longo do tempo, né? Então, aqui agora o Francisco Garcia, ele vai dizer, outro autor da Escola de Salamanca, estou citando vários autores sequencialmente, né? Página 112. Por exemplo, dissemos que o pão é mais valioso que a carne, que é mais necessária para a preservação da vida humana. Mas pode chegar um momento que o pão seja mais abundante, seja tão abundante e a carne tão escassa que o pão seja mais barato que a carne. Cara, isso é simples. Picanha, por exemplo. Se picanha fosse abundante, extremamente, com qualidade, ela seria mais barata. Porque a escassez dela e a qualidade da carne, a valorização da carne, que faz o preço ser maior. Porque o que define a picanha ser mais cara que outras carnes, como moela e tal, é de fato a utilidade subjetiva que as pessoas veem no gosto da picanha. Então, a razão da picanha ser cara não é intrinsecamente na carne em si, mas como as pessoas valorizam aquela carne. Eu, por exemplo, odeio fígado. Outras pessoas gostam de fígado. Não conheço uma que goste muito, né? Mas depende da forma que é feito, tá? Se a pessoa faz bem, né? Se a pessoa manja de fazer bem o fígado, fica bom, mas no geral as pessoas preferem mais picanha do que fígado. Ninguém vai dar um churrasco e falar, vai ter fígado. Só fígado. Então, obviamente a escassez de um produto vai gerar um preço maior, mas o que define o valor é a utilidade subjetiva que as pessoas veem naquele produto. Então, mas não só isso. Aqui é quase chegando na utilidade marginal, né? Quase, mas eu chego. Garcia, pela primeira vez, baseou sua análise macro numa percepção micro, né? Do indivíduo. Que um homem muito rico, um homem com uma abundante reserva pessoal de dinheiro, tenderá a avaliar cada unidade monetária menos do que uma pessoa mais pobre. Então, uma pessoa com R$ 1.000, que ganha R$ 1.000 por mês, ela vai valorizar R$ 100 muito mais que uma pessoa que ganha R$ 1.000.000 por mês. Então, uma pessoa que ganha R$ 1.000.000 por mês, ela vai valorizar a mesma quantidade de dinheiro menos do que uma pessoa que tem pouco. Uma pessoa que tem pouco sempre vai valorizar o pouco que tem muito mais do que alguém que tem muito. Então, tu vê essa relação de utilidade marginal implicitamente em Francisco Garcia,
de que, obviamente, a abundância de um bem vai fazer você valorizar em menos. Então, tem muito, então, obviamente, tu não vai comprar. O cara que ganha 1 milhão por mês, ele vai pagar 5 mil reais numa roupa e vai ter nem aí. O cara ganha 1 milhão. Então, é muito simples, né? A utilidade marginal. Quanto mais você tem de um bem, tu tem uma utilidade marginal decrescente, né, desse bem. Que é subjetivo. Só que a quantidade de aumento não é subjetivo, não é objetivo. Luiz de Molina, agora Luiz de Molina, era um liberal econômico convicto e fornecia uma análise abrangente à maneira de Salamanca. Ele não avançou tanto na usura, quanto outros autores, juros de empréstimo, mas ele fez algumas coisas interessantes. Da oferta e da procura e da sua determinação de preço, né? Sido de forma orgânica, né? A gente viu que outros autores, como Bernardino e outros, falaram disso, né? O preço deve ser definido pelo mercado, organicamente. Então, o preço justo é, obviamente, o preço comum de mercado, que é definido pela oferta e demanda. Então, isso é de Molina. E assim como a abundância de bens faz com que os preços caiam, vai ser dito, né? Sendo a quantidade de dinheiro e o número de comerciantes iguais, né? Ceteris paribus, né? Então, ceteris paribus, coisa assim em inglês. Paribus. A abundância de dinheiro faz com que eles aumentem, sendo a quantidade de bens e o número de comerciantes iguais. Ceteris paribus novamente. Então, é a oferta e demanda em commodities, por exemplo. Então, a oferta e demanda de café que vai gerar o quanto as empresas vão produzir, o quanto que vai ser o preço, né? Obviamente, se tu ter uma crise na produção de café, que é na agricultura, que você vai produzir menos, tu vai ter um aumento de custo. Por exemplo, tu é um comerciante e tá produzindo menos café. O preço vai aumentar naturalmente. E tem menos. E aí, a fonte já começa mais cara. Então, a pessoa que vai importar, a pessoa que vai comprar do cara que importou, como o fornecedor vai enviar pra loja, no fim o preço vai ser maior. Mas tu tem que encontrar que na fonte, a causa do preço ser maior, pode ter sido uma péssima produção naquele timing ali, naquele tempo. Então, nos calendários de mercado, tu teve uma produção menor, e isso gerou um preço maior do café. É simples isso. Um preço maior do café. Quando você tem uma abundância de produção, o preço diminui. Do ponto de vista até de trade, né? Tu vai lá na cotação da commodity café global de investimentos e tu vai ver lá que o preço tá menor. Ou maior. Dependendo dessa questão. Só que as causas, às vezes, podem ser várias, tá? Do aumento do preço. Às vezes pode ser uma tarifa de importação. Pode ser tarifas de exportação do país que está exportando. Cara, tem muitas causas que podem acontecer de aumento de preço. Pode ser o poder de compra do dinheiro que diminuiu. Então tu tem que aferir a causa. Só que às vezes é difícil tu aferir a causa. Tem que ter informação própria dessa questão, né? E às vezes tu vai errar. É isso sobre a inflação, né? A razão da inflação é que o dinheiro por si só se torna menos valioso para fins de compra, Luiz Molina vai dizer, né? E comparação de bens. Assim vemos que, na Espanha, o poder de compra de dinheiro é muito menor devido à sua abundância do que há 80 anos atrás. Então, só que você tem que entender assim. Obviamente, quando você tem uma abundância de... Por exemplo, as pessoas produzem mais de forma endógena, tu tem um aumento do PIB per capita, tu tem um aumento de produção do país, que não é a produção, o aumento da produção que vai gerar inflação. Tu tem que entender que inflação é uma relação de bens futuros e bens presentes. Então, é uma questão cognitiva até. Então, se eu espero que os bens futuros vão ser menores que os presentes, então nós temos um problema. Se eu acho que o valor do real vai cair e que eu vou ter o menor poder de compra para comprar as coisas, eu vou comprar as coisas agora ao invés de no futuro. Então, eu vou na feira comprar coisas agora porque eu sei que pela inflação que tá crescendo, eu tô vendo os preços das coisas aumentando, eu vou comprar agora e não amanhã, porque se eu comprar amanhã talvez o preço seja maior. Essa questão acontecia na Argentina durante o processo da compra. Os preços mudavam enquanto as pessoas iam comprando. Então tinha que ser muito rápido. Então a inflação também tem uma relação envolve mises, né? De bens futuros versus os presentes.
de expectativa futura versus a presente, que é uma questão cognitiva humana, né? E nessa relação. Tu não calcula a inflação futura, mas tu tem expectativas da inflação futura. E aí, a gente vai para agora Francisco Soares, né? Então, outro autor aqui. Embora Soares tenha contribuído pouco em questões estritamente econômicas, então alguns desses autores da Escola de Salamanca eles vão focar em teologia e direito, né? Ele acrescentou muito ao peso da descoberta da visão de Louvain Molina de direito natural, né? E lembra que direito natural é a base do libertarianismo, é a base do minarquismo e a base da visão de direito predicado biblicamente ou pela razão. Então, da visão de direitos naturais ativos de propriedade privada e reforçou o grande impacto da teoria molinista do livre-arbítrio. Eu não vou me reter muito da teoria molinista do livre-arbítrio, mas o Rothbard vai dizer que ela é basicamente que o ser humano tem um sinergismo, meio que entre aspas arminiano, que o ser humano ele tem um impacto real na escolha de servir a Deus ou não, de crer ou não. Diferente da visão calvinista, né, que é que a causa da pessoa vir a crer é de Deus. Então é uma iniciativa divina, né? Então o ser humano, por Efésios 2:8, né, não tem mérito na salvação. O mérito do ser humano é zero. Só isso. A única coisa que diz, e, na minha opinião, essa versão bíblica, né? O ser humano não tem livre-arbítrio, né? Ele tem livre agência. Tu pode escolher as coisas que você quer, tu pode. Tu faz escolhas livres, né? Mas esse livre-arbítrio é escravo, né? Se você se ler De Servo Arbítrio de Lutero, De Servo Arbítrio, ele vai explicar contra Erasmus, né? Essa questão de forma bem correta, né? Na minha opinião. Mas você nem precisa de Lutero. Tu vê Efésios 2:8 usa passagem já fica claro, né? Então eu discordo da visão molinista de livre-arbítrio e tu não pode usar ela como base do libertarianismo, na minha opinião, porque ela é, do ponto de vista bíblico, pelo menos, é errada. Então, o Rothbard cita ela como uma base de uma predicação libertária. Na minha opinião, isso tá incorreto, porque o livre-arbítrio não existe. Existe livre agência, né? Então não pode usar a visão molinista por isso, nessa questão, né? Então aqui a gente tem um busto ali do Francisco Soares, tem um livro bem grande ali na capa, né? E a gente vai finalmente agora pro Juan de Mariana, né? Então, com relação ao Juan de Mariana, ele vai dizer aqui, né? Em contraste com os outros escolásticos, que atribuíam a propriedade do poder ao rei, ele enfatizava que o povo tinha direito de reivindicar seu poder político, sempre que o rei abusasse dele. Então, tu tem uma relação de direito natural que ele precede o rei e que o rei não pode agir contra o povo de forma injusta e continuar sendo um rei justo. Então, ou ele se torna um rei injusto e permite injustiça, ou nós temos uma contradição, né? Então, de fato, Mariana sustentava que ao transferir seu poder político original de um estado de natureza, em que, numa Hobbesian Jungle, as pessoas vivem em liberdade, quando alguém transfere isso pro rei, o povo necessariamente reservava direitos importantes para si mesmo. Se tu ler 1º e 2º Samuel, por exemplo, você vai ver uma passagem que Israel pede um rei, e Deus fala para Samuel, eles estão pedindo é uma coisa muito ruim, que isso vai causar problemas no futuro para eles. Então, do ponto de vista bíblico, a monarquia não é vista de forma boa, pelo contrário. Deus mesmo fala para Samuel que Israel estava negando o próprio Deus, que ele queria eleger as pessoas ali como ele estava fazendo antes, período dos juízes, para reinar. Só que no caso de um rei, Israel teria problemas. Por que Israel queria um rei? Porque todos os outros povos tinham reis. Então, Deus não disse, ó, vocês vão ter um rei. Ele permitiu, até Moisés preveu isso na Torá também, Deuteronômio 17, creio eu. Ele meio que já prevê que teria um rei em Israel. Então ele diz mais ou menos, quando tem um rei entre vós, tal coisa deve acontecer, né? Ele deve ler a Bíblia, né? No caso, o Antigo Testamento. Escrito até então, no caso, a Torá. Acho que o ponto do Deuteronômio 17 é a própria Torá, né? Mas ele deve ler a Torá, ele deve seguir o livro da lei continuamente, meditar. Não deve ter muitos cavalos, não deve ter muitas mulheres. São coisas que são faladas em Deuteronômio 17.
Eu até vou pôr aqui, né? Pra deixar um pouco claro. Só que o grande ponto é que, por mais que Moisés prevê em Deuteronômio 17 que haveria um rei, porque obviamente estava falando inspirado pelo Espírito Santo, Deus disse que não, que ter um rei seria ruim. E de fato foi ruim para Israel. Foi a causa de problemas para Israel por séculos ainda. Enfim, a monarquia não funciona. E o Roma de Mariana estava criticando. Ele critica a monarquia várias vezes nos seus livros, né? Além disso, Mariana também antecipou Locke ao sustentar de que homens abandonam o estado de natureza para formar governos, a fim de preservar seus direitos de propriedade privada. Na visão de Locke, de propriedade, tu cria tu vai numa terra de ninguém, tu faz a sua casa, faz uma cerca, planta. Você misturar o trabalho com a terra te faz aquela propriedade sua. Então, Deus deu a liberdade para o homem de cultivar na terra. Até em Gênesis 1 ao 3 ele fala, Deus fala isso para Adão, né? Que a terra era para mantimento de Adão. Então, o ser humano tem liberdade de usar a terra para si mesmo, em que ninguém tem posse da terra a não ser Deus. E por mais que Deus concede aos governos direitos temporários de governo, não pode dizer que o rei ele tem uma posse de seres humanos ao ponto de vista que ele pode fazer o que ele quiser, sem violar a lei de Deus, né? Caso quando o rei pega a propriedade privada do seu próximo, como o próprio Acabe fez, eliminando o próprio Nabote, né? Que ele pegou a casa que tava acho que era perto de onde o rei tinha o seu palácio, né? E aí a Jezabel fez um plano lá maligno, né? Que fez Nabote perder a casa, mas eles não tomam a casa de Nabote na hora, porque isso seria imoral, né? E o povo veria isso com maus olhos, poderia até ter uma revolução causada por isso, né? Como assim que o rei pode pegar a propriedade dos outros sem pagar nada, sem consenso, né? O rei ofereceu pra Nabote, Acabe, né? Ofereceu pra Nabote pagar pela casa, né? Mas o Nabote ele não quis porque ele viu que ele tinha uma questão mais sentimental, né? Ele falou, não, eu não vou vender porque a casa dos meus pais eu não quero vender. Eu quero continuar meu legado aqui. E porque a Acabe foi lá e a Jezabel, na verdade, né? Ela viu a Acabe triste por conta disso, ela foi lá e fez um plano um plano em que Nabote morreria e a casa poderia ficar com Acabe, né? Então, é algo ilegal e imoral, obviamente, né? Então, Mariana também foi muito além de Soares, postulando um estado de natureza, uma sociedade anterior à instituição do governo, né? Só um tolo tentaria separar, agora Mariana sobre debasement, né? Só um tolo teria de separar esses valores de tal forma que o preço legal fosse diferente do natural. Debasement é basicamente o governo, por exemplo, fazer minting ou diminuir o peso da moeda nacional legal tender para gastar mais. Com guerra ou qualquer tipo de coisa. Tolo ou melhor perverso, o governante que ordena que algo que o povo comum avalie, digamos, em 5 seja vendido por 10. Então tu não pode ter alteração de valores de preços fora do mercado, né? Então os homens são guiados nesse assunto pela estimativa comum, baseada em considerações sobre a qualidade das coisas, sobre relações de utilidade subjetiva e oferta e demanda no mercado. São no livre mercado, no mercado natural, a gente poderia dizer, seria espontâneo, seria natural, né? Então, definida pelo mercado. Então, o governo não pode se interferir nisso sem entrar num erro imoral, perverso e maligno. Ele está dizendo que o governante que faz isso está fazendo algo maligno. Quando ele, por legal tender, obriga as pessoas a usarem uma moeda que foi devaluada intrinsecamente, misturando com outras moedas ou diminuindo seu peso, né? De certa forma, eu poderia aplicar nesse contexto que a própria moeda fiat seria imoral nesse contexto também. Como o próprio Nicolas Orestes, que a gente viu anteriormente, falar, né? Ele vai falar que é inútil para um príncipe tentar minar esses princípios do comércio. É melhor deixá-los intactos, em vez de atacá-los pela força em detrimento do público. Então, um príncipe, um rei, um governante não pode agir de forma intervencionista e continuar sendo alguém justo. Então, ele está obrando a injustiça, né? E pode comparar isso aqui com Cícero, em que o imperador César Augusto não poderia fazer o que ele queria.
Cícero é muito crítico, por exemplo, do imperador romano da sua época, né? Augusto César. Então, essa crítica, ela vinha da noção de que o imperador, o governante, não pode fazer o que ele quiser. Se ele fazer o que ele quiser, o povo pode se rebelar nesse contexto, né? Então, Mariana, então, demonstra que, Rothbard dizendo agora, que a degradação é um imposto oculto, o debasement, né? É um imposto oculto muito pesado sobre a propriedade privada de seus súditos, né? Tu tá diminuindo o poder de compra das pessoas. Apesar de sua teoria política, nenhum rei tem o direito de impor impostos, né, sem o consentimento do povo. Isso é algo que vai ser muito bom, importante na Revolução Americana, né? Então, o consentimento dos impostos é importante. Essa vai ser a base contra a staple tax, que era taxa sobre documentos, que era imposto da coroa inglesa nas Américas, né? Nas colônias americanas. Nas Américas não, perdão. Nas colônias americanas, per se. Então, o imposto que a coroa inglesa colocava nas colônias, por exemplo, da staple tax, foi visto como imoral. As pessoas começaram a se rebelar. E é isso que deu vazão para, além do próprio imposto sobre o chá também posteriormente, para simplesmente a revolução, né? Se a Inglaterra nunca tivesse sido burra ao ponto de não permitir um livre mercado, isso não aconteceria da forma que aconteceu. Talvez os Estados Unidos seria tipo uma Austrália, que meio que tem independência, mas tem uma relação com a Inglaterra, né? Mas não foi o caso, né? A revolução quebrou as coisas de forma estrutural. E tem um livro do Juan de Mariana, que é o De Monetae Mutatione, que é basicamente um livro que todo mundo queria queimar, né? Queria destruir os seus conterrâneos por falar dessa questão do debasement, né? Então ele fala dessa questão de que tu não pode, em detrimento do povo, tirar o valor da moeda e obrigar eles a usar essa moeda sem valor, né? Com minting ou com menor quantidade de peso. Então tudo diminui o peso do ouro que você está usando na moeda. Tu tem diminuição do valor intrínseco da moeda. E aí, esse livro foi muito criticado, e queriam censurar o livro, né? Então, o livro de Mariana, que atacava a desvalorização da moeda, o debasement da moeda pelo rei, levou o monarca a prender um idoso de 73 anos. Então, os caras prenderam o cara por falar contra o rei. Em vez do cara ver, pô, na verdade, isso é correto, né? Eu tô, de fato, agindo contra o meu povo quando eu faço isso, né? Tô criando inflação, eu tô gerando um lucro pra mim, um lucro, no caso, uma forma de eu poder gastar dinheiro de uma forma injusta, roubando o meu próprio povo. Então, e se meu povo saber, né? Então, o rei deveria pensar dessa forma, né? O rei deveria pensar, né? Eu acho que o que esse cara tá falando é certo. Eu vou criar uma lei que eu, por exemplo, não vou poder fazer isso. Eu vou ainda falar pro povo isso pra, de fato, eles verem que eu ligo pra eles, né? Só que em vez do rei fazer isso, em vez de ser justo, honesto e virtuoso, né? Porque política é virtude, tá? Segundo Sócrates, e eu concordo com ele, política, que é administração de pessoas, do ponto de vista público, é virtude. Tu tem que ter ética. Porque políticos, a maioria dos políticos são um bando de corruptos, safados, imundos, né? É porque não tem virtude, mas tem políticos que são virtuosos. Não pode negar que tem muitos políticos que são virtuosos e que são, assim, não são perfeitos, mas buscam, no geral, o que é bom, o que é justo. Então tu não pode negar isso. Dizer que todos são maus, assim, exaustivamente, e não tem um pior que o outro, tu tá, acho que numa contradição, mas eles acusaram ele do grave crime de lesa majestade, né? Alguém que tá falando contra o rei. O Galois também teve esse problema, né? Os juízes condenaram Mariana por esse crime contra o rei, mas o Papa se recusou a puni-lo, e Mariana foi finalmente libertada da prisão após 4 meses, né? Sob a condição de que ele cortasse as passagens ofensivas da sua obra e fosse mais cuidadoso no futuro. Então tu tá vendo alguém censurando. Se fosse uma fala tão absurda, ninguém ia censurar ele. O problema é que era uma fala correta de alguém que era respeitado. Então um estudioso respeitado tava falando algo contra o rei. Então por isso que eles estavam agindo dessa forma, né? Então quando alguém fala uma grande besteira, ninguém quer censurar. O problema é quando uma pessoa fala uma coisa com propriedade, né? Como era Mariana, né? Então outro autor que também é importante é o Leonardo Lessius, né? Que já é um cara mais tardio na escola de Salamanca. Que ele também é um pouco de direito, né? Então ele vai dizer, né?
Embora nenhum empréstimo em particular, considerado separadamente, né, seja a causa, todos, no entanto, considerados coletivamente são a causa de todo lucro cessante. Pois ao emprestar indiscriminadamente a quem vem, você se abstém no negócio e sofre perda do lucro que viria disso. Então, quando você diz que, no caso, usura é crime, então não pode ter juros de empréstimo, de forma contrária a Deuteronômio 23, 19 e 20, de forma contrária ao ponto de vista que deriva disso na Torá, e que é implicada nas passagens posteriores sobre juros no Antigo Testamento. Então tem que vir que essas passagens vêm da perspectiva da Torá, que não nega que impostos de judeus para estrangeiros é válido, é algo que não tem problema, que não fere direito natural. Deuteronômio 23, 19 e 20 resolve o problema. Ok, tudo bem que na teologia, nesse processo histórico, as pessoas erraram continuamente nisso. E resolveram um problema sem de fato resolver o problema teologicamente, de forma, usando o texto correto. Pelo menos é isso que eu vejo. Não sei se de repente, às vezes de repente o autor viu esse problema e eu não sei, enfim. Mas a grande questão é que tem um erro teológico que permitia eles agirem contra juros entre societas, né? Eu sou contra os juros de agiotagem, né? Mas de empresas é normal. Porque o Lécio está dizendo aqui, na verdade, quando uma pessoa ela tem uma relação de empréstimo, ela pode perder esse dinheiro, ela tem um risco. Ela pode ter uma perda nesse contexto. E é óbvio que o fato de uma societas, né, de uma empresa conceder um empréstimo a alguém, ela está meio que perdendo um capital que ela poderia ser usada para outras coisas e correndo um risco futuro em que ela deveria sim ser justo ela ganhar por isso, né? Então, eu beneficio o meu próximo, mas também sou beneficiado por ele, né? Então é uma troca em que ambas as partes concordam com isso, né? Portanto, como todos coletivamente são a causa, o ônus da compensação por esse lucro pode ser distribuído aos empréstimos individuais de acordo com a proporção de cada um. Então, a gente tem diversos empréstimos sendo concedidos, o lucro em si, em relação a eles, não é algo injusto. Pelo contrário, não tem nada de imoral em todo esse processo. Não tem uma parte que está sendo lesada. Não tem uma fraude. Ambas as partes concordaram nessa transação. Do ponto de vista contratual, ambas as partes concordaram, tanto com o nível de juros quanto a... Porque, por exemplo, se os juros for muito alto, a pessoa não pega empréstimo, simples assim. Tu tem uma relação elástica do dinheiro em relação a empréstimos. Se tu tem uma taxa de juros alta, vamos supor que a taxa real, né? Esquece controle de taxa de juros pelo Banco Central. Vamos supor que a taxa real aumentou. Por relações de demanda e oferta de capital, né? De dinheiro, né? Tô usando o termo capital porque é mais fácil de falar. Se a oferta e demanda de capital, de preferência de temporal de pessoas, gera uma taxa de juros maior, ou seja, tu vai pegar um empréstimo com uma taxa de juros maior, as pessoas elas vão pegar menos empréstimos. Se a taxa de juros está 2% e a pessoa fala, pô, tá baixa, eu vou pegar um empréstimo, é de livre e espontânea vontade da pessoa isso, onde ela sabe os termos do empréstimo e onde você tem uma relação de elasticidade aqui. Se for um juros maior que eu vou ter que pagar, eu provavelmente não vou pegar. Tanto que infelizmente tem o controle da taxa de juros, mas o controle da taxa de juros acontece exatamente quando tem uma recessão econômica, quando tem problemas econômicos futuros, né? A expectativa atual versus a futura, que é o termo usado para inflação por Mises, que tu no fim tu fala, mano, a economia tá uma merda. A expectativa futura tá uma merda. Então a taxa de juros aumenta no Banco Central, né? Não deveria existir Banco Central, mas vamos supor que vamos esquecer essa questão. Eles aumentam exatamente para que não tenha um nível de empréstimos contínuo num ambiente econômico ruim. Numa taxa definida por empresas privadas bancárias,
devidamente reguladas, né? De livre mercado, tu tem que. A taxa de juros vai ser real, vai ser definida pelo mercado organicamente. E aí nunca você vai ter uma disparidade. Porque quando o Banco Central ele escolhe a taxa de juros arbitrariamente, então o Banco Central ele pode escolher a taxa que ele quiser. Ele tem as avaliações deles matemáticas, né? Só que tu não pode calcular a taxa de juros futura, cara. É impossível. Tu tem que calcular a oferta e demanda futura de dinheiro e o retorno de taxa de juros futuros de dinheiro. Literalmente impossível. Se tu conseguisse fazer isso, você seria um ser divino. Porque tu tem que ter toda a informação na existência e conseguir computar essa informação de tal forma a prever a oferta e demanda futura. Pode fazer modelos probabilísticos, mas ele nunca vai te dar uma curacidade em relação à demanda e oferta e demanda futura. Por isso que o cálculo econômico socialista é impossível, porque é impossível, cara. É impossível tu calcular o futuro. Mesmo com funções de probabilidade bayesianas ou marcovianas, tu não consegue fazer isso. Então, Juan de Lugo, né? Agora, a gente tá falando de Lécius, Juan de Lugo. Em sua teoria de dinheiro, o cardeal de Lugo segue seus confrades, dizendo o valor ou o poder de compra do dinheiro é determinado pela qualidade do conteúdo metálico das moedas e pela oferta e pela demanda de dinheiro. Então, tu tem primeiro o ouro como um valor intrínseco que é aceito pelas pessoas. Então, tu tem a aceitação pública dessa commodity como dinheiro, né? Como uma forma de dinheiro. Eu sei que tem commodities que já foram em outro tempo vistas como boas, né? Como, por exemplo, própria prata, bronze, né? Em um valor menor. Mas tu tem também uma relação também de paridade, até Isaías 60, 17 fala sobre isso, como você tem anteriormente. De que, obviamente, o bronze é melhor que o ouro, que pedra é melhor que ferro, e tem commodities que tem valor de mercado menor, óbvio. Madeira do que o metal, enfim. Pela questão de mudança e escassez dessas commodities. Então, tu não consegue produzir o tanto de metal em relação à madeira, porque madeira é mais abundante do que metal. Tu produzir, minerar metal, né? Minerar, entre aspas. Então, o grande ponto é que você tem essas duas questões. Você tem o valor intrínseco da moeda, como não capital, mas uma medida de moeda de troca de capital. Então, a moeda não é capital, mas ela é uma forma de você mover capital, armazenar capital. Até usar capital em si mesmo como forma de lucro, que é o empréstimo. E de lucro também expõe a ideia de que o dinheiro se move na área de seu menor valor para o seu maior valor. Então, tem essas relações de oferta e demanda de capital entre cidades, entre lugares. Então, eu não terminei a escola de Salamanca aqui, tá? E eu vou até fazer uma pausa em relação à obra de Rothbard, porque o Rothbard agora vai falar na próxima parte sobre reforma protestante, essas coisas, e a relação posterior à medieval das visões nesses sistemas econômicos, né? Só que eu quero falar mais sobre a história de Salamanca. Então eu vou pegar o livro da Marjorie, que ela escreve ela escreveu um livro sobre apenas a escola de Salamanca. E a próxima aula eu vou falar só sobre a história de Salamanca. O Rothbard, ele foi até aqui somente. Então eu vou tentar ir um pouco além na escola de Salamanca, porque eu creio que ela é extremamente importante. Até pra escola austríaca, que é o Karl Menger e tal. Então eu vou falar um pouco mais sobre a história de Salamanca nas próximas aulas, né? Não sei se vai ter uma só ou duas. Vamos ver. Mas é isso. Então a gente foi de Francisco Vitória até Juan de Lugo. Tem também o site que vou deixar na descrição, que tem as obras principais da Escola de Salamanca. A maioria foi escrita em espanhol e latim. Muitas foram escritas do latim para o espanhol, né? Foram traduzidas, no caso. E eu recomendo muito o Saravia de la Calle. Eu acho que eu citei ele, não? Não lembro se eu citei o Saravia de la Calle, que ele é citado até pelo Huerta. Jesus Huerta, que é um cara contemporâneo aqui nosso, moderno. Num livro dele, sobre ciclos econômicos. E eu recomendo também o Tomás de Mercado, né? Também é bem relevante. O Juana Mariana, obviamente, mas o Saravia de la Calle
Ele tem alguns textos bem interessantes. Que talvez eu não vou me demorar muito nesse curso falando sobre eles. Do ponto de vista de fontes primárias, eu vou escrever sobre eles no futuro, né? Então eu tô pensando. No princípio econômico volume 4, se Deus permitir, né? Se eu viver e Deus permitir, que escrever somente sobre a escola de Salamanca, né? Do ponto de vista econômico. Talvez até direito. Um sobre direito na escola de Salamanca e outro sobre economia, né? Muita coisa em latim e espanhol, né? Eu vou focar primeiramente nos livros em espanhol, porque é mais fácil que latim. E depois eu talvez, se Deus permitir, eu vou escrever só sobre esse tema, né? Então, se você tem mais interesse em aprender sobre a escola de Salamanca, eu vou escrever sobre esse tema no futuro. Então é isso, até mais.